Boa tarde a todos presentes. Boa tarde, nossos amigos da internet. Então, sejam todos bem-vindos aqui à Casa do Caminho, né? E os recados básicos, né, que a gente sempre passa aqui, nós temos palestras todos os dias, com exceção das sextas-feiras, que não é aberto ao público, né? E o cronograma das atividades se encontra ali no nosso quadro de aviso e tem também no nosso site. Quem quiser saber, só entrar no site ou então na entrada ali, está ali. Na parte social, a casa distribui 70 cestas básicas. Esse trabalho é todo segundo sábado de cada mês. Hoje, inclusive, foi o dia que foi realizado, né? E para isso a gente conta com a solidariedade de todos vocês, né? E ao mesmo tempo a gente agradece aos presentes e os amigos também que nos estão assistindo, que sempre colaboram conosco, né? Para que a gente continue com essa obra social. E o outro trabalho é a distribuição dos lanches, nas mediações do metrô Carandiru, que esse é todo sábado à tarde, né? por volta das 18 horas. Também quem puder colaborar, a gente agradece muito. Tá? E agora eu peço aqui aos presentes, né, que desliguem seus celulares, fazendo um favor. Tá? Então, esse é o momento de nós iniciarmos a nossa concentração aqui. Então, eu convido todos a cerrar os olhos. Cerrar os olhos no ato de podemos voltarmos para dentro de nós mesmos, para o nosso lado espiritual, aquilo que realmente importa para nós. Através desse ato, nós tentamos nos desconectarmos da vida aí fora, dos problemas, tudo que temos. Eu sei que é difícil, mas o ideal para nós nessa hora seria isso. Para podermos receber as bênçãos que a espiritualidade sempre presente nessa casa nos oferece. E hoje, nesse dia especial, onde os católicos comemoram o dia de Nossa Senhora Aparecida, vamos pedindo por ela também, para que interceda por nós, junto a Jesus e a Deus Pai, para que bênçãos sejam sempre derramados por nós e para que abra, principalmente, o nosso entendimento de tudo que nos é mostrado sempre aqui nas palestras, nas conversas que os amigos têm conosco, para que através desse estudo possamos cada vez mais nos melhorarmos, nos educarmos, que esse é o propósito desse encontro que nós fazemos aqui. Tem o passe, que é muito importante, mas é pela palestra, que é essa conversa bem breve, onde nós vamos tendo a oportunidade de conhecermos toda a obra da doutrina e cada vez nos acostumarmos com aquilo que todos aqueles espíritos bondosos vieram nos ensinar, para podermos realmente alavancar o nosso progresso, que esse é o propósito de nossa existência. Então, vamos pedindo a Jesus, que está sempre presente, que nos abençoe, a espiritualidade também que nos acompanhe. O tema de hoje, nós vamos falar sobre filhos, e é do livro Pensamento e Vida, do Chico, e pelo Espírito de Emmanuel. E quem vai falar para nós essa conversa gostosa dessa tarde vai ser o Marcos. Eu convido ele aqui para... Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. E como disse meu amigo aqui, hoje também é dia de Nossa Senhora. Que o seu manto de amor, de paz, de luz, de proteção nos envolva a todos. Envolva todo o nosso planeta. Porque realmente precisamos dessa proteção, desse amor e da interferência desse Espírito maravilhoso que é Maria. Bom, o tema hoje era para ser surpresa, né? Porque na semana do Dia das Crianças era para ser surpresa, né? Mas ele já falou, né? Qual que é o tema. Eu quis até dividir com a nossa amiga aqui, se ela queria fazer, ela falou que faz tempo que ela não fala sobre filhos, sobre esse tema, declinou então e ficou comigo mesmo. Muito bem.
quando me foi proposto o tema filhos, e quando a gente começa a pensar em filhos, a gente começa a pensar quase sempre em criancinhas pequenas, correndo, fazendo bagunça, aprontando, alegres, sempre felizes. E realmente filhos é isso. Pensamos também em filhos como sendo aqueles que estão sobre a nossa tutela, aqueles que nós devemos orientar, mostrar caminhos, educar, alimentar e tudo isso. E é tudo isso realmente. Mas é muito mais que isso. E para que a gente possa falar de filhos, acho que é necessário que nós primeiro comecemos nos perguntando: quem são os nossos filhos? São todos esses que nós falamos agora. Mas são mais do que isso. Nossos filhos são espíritos. Assim como nós somos espíritos. E se são espíritos portadores de passado. De inúmeras vivências. E nessas vivências tiveram conquistas e derrotas. Tiveram virtudes e defeitos. Temos sempre o hábito de ver os nossos filhos como nossos, como simplesmente nossos filhos. A gente vem para a casa espírita, a gente conhece a doutrina espírita e começa a perceber e entender que nós somos espíritos com passado, com vivências, com tudo isso. Nós começamos a entender isso. Nós começamos a entender que os nossos erros, as nossas dificuldades, os nossos enganos, são cargas do nosso passado e que a gente está aqui para tentar arrumar isso. Mas parece que a gente tem um pouco de dificuldade de identificar isso nos nossos filhos. E eles, assim como nós, são espíritos, com todo o seu passado, com todas as suas virtudes, com todos os seus defeitos. Talvez esse espírito, nosso filho, seja até mais desenvolvido espiritualmente do que nós. Ou pode ser muito mais devedor moralmente e espiritualmente também do que nós. Certeza só uma, é que os nossos filhos trazem consigo aquilo que o espírito efetivamente tem, que é o seu patrimônio moral. Rico ou pobre. Que é o que nós também temos. Essa é a certeza em relação aos nossos filhos. Eles têm sim um patrimônio moral. Que pode ser rico ou pobre, assim como o nosso patrimônio moral. E quando o patrimônio moral de um desses nossos filhos é, digamos, pobre ou muito devedor, aí entra a bondade na criação. Não é a bondade, é a perfeição da criação divina. Ou seja, esse espírito, que pode ser portador de tantos defeitos morais, nasce como uma criança bela, frágil, dependente, que nós adoramos ver. Nós não conseguimos ver uma criança tão frágil, tão dependente, tão bonita quando nasce. Porque quando nasce todos somos bonitinhos. Depois a gente fica esse pessoal feio. Mas quando a gente nasce, a gente é tudo bonitinho. Mesmo quando nasce com carinha de joelho, que nem o pessoal fala, né? E recém-nascido quase sempre ele tem carinha de joelho mesmo. Mas depois ficam o que somos. Mas são bonitos realmente, essas crianças. E dificilmente nós conseguimos ver e pensar, né? Nossa, essa criança, esse é um espírito. Talvez com tantos erros, talvez com tantos vícios morais. E aí está a perfeição na criação. É justamente essa beleza, essa fragilidade, essa dependência que vai despertar o quê? O amor nos pais. Que vai despertar o amor naqueles incumbidos da criação destas crianças. E a infância, com a sua simplicidade, com a sua inocência e com a sua pureza, vai contribuir para isso. Daí a importância da infância. E Kardec, preocupado com isso, já em 1857, pergunta aos espíritos na questão 383, qual para este, o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? E a espiritualidade responde: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período de infância, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de
lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Kardec já se preocupava com isso e perguntou por que é necessário a infância. E aí tem um outro caso interessante, que em mundos muito mais evoluídos do que a Terra, o período de infância é menor. E por que isso? Porque lá estão espíritos também bem mais evoluídos do que nós aqui na Terra. Então eles não precisam ser tão acessíveis assim às impressões dos seus pais, porque já trazem toda uma carga genética e espiritual mais evoluída. Portanto, o período da infância nesses mundos superiores, nesses mundos mais avançados do que a Terra, acaba sendo menor. Mas aqui, num planeta de provas e expiações, é necessário esse período de infância até certo ponto longo para que o espírito realmente receba a influência dos pais, dos seus cuidadores, dos seus educadores, para que torne-se uma pessoa de bem e que para que possa caminhar com mais acertos do que erros, até acertando e corrigindo aquilo do seu passado. E aí é necessário etapas. Mas hoje, efetivamente, a criança está pulando essas etapas e deixando de viver uma infância plena. Infelizmente. E quem são os culpados por isso? Toda a sociedade, com seu excesso de materialismo e que vai fazendo com que as crianças vão pulando as suas etapas da simplicidade, com todo o seu excesso de informação. E não que isso não seja bom, mas o excesso de informação e excesso de tantas outras coisas que as crianças têm à sua disposição, que os pais colocam à disposição ou deixam à disposição de seus filhos, faz com que as crianças vão deixando de viver as etapas plenas da infância, da meninice, da criancice. E somos também nós, os pais. Aqueles que têm a obrigação de cuidar dos seus filhos, que têm a obrigação da educação dos seus filhos, também somos culpados. Porque também facilitamos esse processo. E não estamos querendo enxergar isso, e não estamos enxergando que os nossos filhos estão passando muito rápido por esse período de infância, quando ele deveria ser mais tranquilo. Gente, nós falamos que a infância é menor nos mundos superiores. Nós somos um planeta de provas e expiações. Aqui ainda é necessário um tempo maior para a infância realmente da criança. E nós, os pais, temos a obrigação de tentar fazer com que isso aconteça. Muitas vezes nós nos espantamos um pouco quando numa determinada família os pais se esmeram em educar, mas em manter aquela criancice, aquele período de criança, aquelas histórias, a questão do Natal, do Coelhinho da Páscoa e tantos outros. E a gente estranha isso. A criança já tem 9 anos, a criança já tem 8 anos. Ela não precisa mais disso. Puxa vida, gente, os mais velhos acreditamos nessas coisas até tanto, né? Até tão velho. E isso faz parte da infância das crianças. Isso faz parte da sua inocência, dos seus sonhos. As crianças sonham, as crianças imaginam coisas. Tudo isso faz parte desse processo da criança. E nós, pais, temos a obrigação de cuidar e de educar os nossos filhos. Até quando? Sempre. Não importa se os nossos filhos têm 7, 10, 15, 30, 50 ou 60. Enquanto nós formos pais, ou aqueles responsáveis pela sua educação, avós, tios, padrastos, madrastas, não importa. Aqueles responsáveis por educação dos filhos, daqueles que eles têm como filhos ou como netos, e que têm também, muitas vezes, como filhos, é responsável pela educação deles sempre. Sempre que necessário, não importa o tempo, um puxão de orelha. Sempre que necessário, uma orientação. Sempre que necessário, uma palavra que mostre um caminho, que corrija algum erro. Eu sei porque meu pai, quando desencarnou, tinha 85 anos. E às vezes a gente conversava, e ele me dava uns puxões de orelha. E ele falava umas coisas legais, assim, no sentido de orientar, de mostrar. Era um homem muito lúcido e tinha uma carga muito grande de experiências, não só nessa vida, como em outras.
E tinha obrigação de ajudar. Minha mãe, alguns aqui já a conheceram aqui no centro, tem 82 anos. E fala, e reclama, e pega no pé. E cobra alguma coisa se ela vê alguma coisa errada dos seus filhos. Nós temos que lembrar que a escola ensina. O lar, ou seja, os pais, educam. Muitas vezes nós, pela corrida do nosso dia a dia, pelo excesso de materialismo também, porque a gente corre demais por coisas, por necessidades nem tão necessárias que às vezes criamos, não temos tempo para os nossos filhos e deixamos a educação para a escola. E não é papel da escola. O papel da escola é ensinar. Lógico que o bom professor, ele também vai tentar fazer alguma coisa no sentido de dar essa educação também. Mas principalmente é de quem? É no lar. É no lar que a criança vai aprender o que é educação. E qual é a melhor maneira de educar? Nós sabemos que é aquela maneira que Jesus usou. Através do exemplo. Essa é a melhor maneira de nós educarmos os nossos filhos. Mas, tem sempre um mas, né, Vladimir? Mas a gente vai lá no mercado fazer compra e come alguma coisinha ali, abre uma embalagem, come e joga a embalagem de fora. Na frente dos nossos filhos. A gente recebe um troco a mais, fala, deixa pra lá, deixa o troco, não vou avisar que recebi um troco. Nossa, eu dou tanto dinheiro para esse supermercado aqui. O homem está rico lá de tanto dinheiro que eu dou aqui. Então fica ali o dinheirinho a mais. A criança está vendo, está junto com a gente. A gente põe a criança no carro e dirige como verdadeiros psicopatas, ou age como verdadeiros psicopatas no trânsito, com uma criança junto de nós, vendo. Quietinha, com medo talvez, mas vendo tudo que está acontecendo. A gente bebe. Não, mas eu bebo só socialmente, uma coisinha ou outra. É que a minha vida social é um pouco intensa, né? E aí todo dia eu tenho uma festinha, né? Quando não tem eu faço uma, né? E eu bebo, aí eu gosto de ir no bar de vez em quando, não tem nada lá no bar, né? Onde tem alguns amigos lá, que a gente vai beber um pouco, jogar uma conversinha fora, e eu carrego quem comigo? Os filhos. A gente passa no bar, vê tanto os filhos. Tudo bem, já fizemos talvez isso também, de errado. Mas a gente pode parar um momento e começar a enxergar aonde nós estamos errando. Afinal de contas, todos nós erramos. Eu fumo. Olha, meu filho, eu acho que você não deve fumar, isso faz muito mal para a sua saúde. Espera só um minutinho, deixa eu bater a cinza aqui. Pois é. Então são esses os exemplos. Eu jogo lixo na rua. Eu vejo meu filho jogar lixo na rua e não o corrijo, não o repreendo, não faço ele ir lá pegar o lixo e ensinar que ele deve jogar o lixo num lugar adequado. Eu quero levar vantagem em tudo. E as crianças percebem isso dentro da casa, porque a gente não fala escondido. A gente conversa com a nossa esposa, com nossos maridos, e quer levar vantagem em tudo que acontece, conta as coisas do trabalho, quer levar vantagem em cima de tudo isso, e a criança vai observando isso. Somos verdadeiros carrascos no nosso lar, agredindo todos que estão na nossa casa, verbalmente, se não fisicamente. E a criança está ali da mesma maneira, vendo tudo isso. E aí, como fica a história do ensinar através do exemplo? Tem um livro chamado Ética para Meus Pais, de um escritor chamado Yves Lattell. Acho que é essa a pronúncia. Deve ser alguma coisa assim. Ética para os meus pais. E a gente fala em ética, né? Nós temos que ensinar ética para os nossos filhos, e temos mesmo. Mas e a ética dos pais? Porque se eles vão aprender através do nosso exemplo, como fica a nossa ética? A criança recebe dos pais a orientação, boa ou má, que servirá para a vida toda dela. E digo mais. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, disse da seguinte maneira: filhos vivem no clima psíquico dos pais. E é verdade. As crianças vivem no clima psíquico dos pais, naquele lar, no clima psíquico que existe naquele lar. E de seus pais, mesmo quando estão fora do lar. Os nossos filhos não são enfeites, não são bichinhos de estimação, que a gente brinca a hora que quer. Não são enfeites para ficar ali quietinhos e paradinhos, não são brinquedos. Nossos filhos não são amiguinhos ou amiguinhas, eles têm seus amiguinhos e amiguinhas. Embora seja muito importante a amizade entre pais e filhos, mas nós não somos amiguinhos e nem eles são os nossos amiguinhos. Eu não posso, um pai, ficar disputando com meu filho quem arruma a namorada mais bonita,
Eu não posso disputar com meu filho quem dirige o carro em mais velocidade, quem consegue dar um cavalo de pau maior com o carro. As mulheres não devem disputar com as suas filhas quem usa a saia mais curta, quem tem mais namorado. Oi? A maquiagem mais carregada, quem arrumou mais namorado ou quem ficou mais na balada aquela noite. É isso que eu quero dizer com os nossos filhos não são nossos amiguinhos e amiguinhas. Isso eles têm os amiguinhos deles. Os nossos filhos precisam ver em nós, precisam nos ver como pais, como amigos, como exemplo. E ser amigo é também dar um puxão de orelha. Ser amigo é também orientar. Ser amigo é também ficar bravo. Ser amigo é também corrigir. Não é o papel do amiguinho que faz isso, mas o papel do pai, que é amigo e que gosta do seu filho. Eles devem nos ver como um porto seguro. Nem que eles não percebam isso na hora, mas um dia vão perceber que nós somos o porto seguro se nós agirmos dessa maneira. Metaforicamente falando, nós podemos dizer que nós, pais e filhos, somos como o artesão e a sua escultura. O artesão, com o martelo e com a enxó, ele vai dando pequenos golpes de leve na madeira até formar uma escultura bonita. Da mesma maneira, nós vamos trabalhando os nossos filhos durante sua educação, durante o seu tempo, para transformá-los. É aquele período em que se fala tão importante da criança junto aos pais, em que nós vamos moldando ela aos poucos, porque ela está mais suscetível, principalmente ainda nas mais tenras idades, a novos ensinamentos, a novas orientações. Porque a criança no início da sua vida, embora ela seja um espírito com todo um passado, como nós dissemos, ela ainda está muito mais suscetível, ainda está muito presa também ainda ao plano espiritual. Ela está recebendo, ela esquece um pouco do seu passado. O seu passado ainda não está aflorando. Por isso que é um período melhor para que os pais possam introduzir conceitos bons para essa criança, ensinamentos bons. Porque vai chegar uma hora em que essa criança, esse espírito, não mais criança, já está de posse de toda a sua carga espiritual passada. E aí talvez fique mais difícil para nós os orientarmos, para nós ajudá-los. Nós damos aos nossos filhos boas escolas, boas roupas, atividades extracurriculares, bons carros, celulares, brinquedos caros, tudo isso faz parte. E é normal. Nós amamos os nossos filhos e queremos dar isso para eles. Queremos dar um bom carro para o nosso filho, queremos dar uma boa educação, uma boa escola, até quando na escola pública vamos procurar uma escola pública de mais qualidade ou vamos ajudá-lo. Isso tudo faz parte. Mas o principal é darmos ensinamento aos nossos filhos de justiça. Ensinarmos as nossas crianças a serem mais justas na vida, com as pessoas, com seus amigos. É darmos aos nossos filhos ensinamentos de fraternidade. E essa fraternidade tem que haver dentro da família, dentro da nossa casa, do nosso lar, ali da onde aquela criança sai. Porque nós exportamos para fora tudo o que acontece dentro do nosso lar. E os nossos filhos é um meio que vai levar o que acontece no nosso lar lá para fora, de acordo com aquilo que nós os ensinarmos. Devemos ensinar aos nossos filhos sentimentos de caridade, ensinar a criança a dar alguns brinquedos porque está ganhando outros brinquedos, dar alguma roupa porque ganhou outras roupas. É importante a criança começar a pegar esses detalhes de caridade, esses pequenos ensinamentos, quando ela vê os pais fazendo isso. Quando os pais a ajudam que ela faça, dão até uma cutucadinha para ela fazer, ou seja, está ensinando isso. Isso é muito bacana, mas também não adianta a gente ensinar a criança a dar, e quando chega a vez da gente, a gente vai, eu não vou dar nada meu não, cada um que procure o seu. A criança vai olhar e falar, meu Deus do céu, ela não vai entender, ela vai ficar confusa, a criança.
Lembram da história lá? Como é que é o negócio? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Eu sempre digo que isso hoje não funciona mais. Se é que algum dia funcionou direitinho. Talvez tenha funcionado um tempo, mas hoje em dia não funciona. Os nossos filhos são espíritos já mais espertinhos. Eles são mais espertinhos que nós. Eles estão ligeiros. Eles estão observando a gente o tempo inteiro. E a gente não percebe que eles estão observando. E talvez eles não percebam, porque não é uma coisa assim, pensada. Bom, eu vou ficar observando meu pai. Mas não é assim que acontece. Eles vão ter sua vida e nós vamos ter a nossa. Mas eles estão observando. Alguma coisa está ficando com eles de bom ou de mal que nós estamos fazendo. É muito importante darmos ensinamento de trabalho aos nossos filhos, de trabalho honesto, e de como portar-se na sua vida, de relação no seu trabalho, como conseguir, como conquistar novos postos, novos cargos no seu trabalho, através do seu trabalho honesto e não prejudicando outras pessoas. Dar ensinamentos de respeito, de disciplina e principalmente de amor. De amor pelas pessoas, de amor pela natureza, de amor pelos animais, de amor por ela mesma, de amor pela família, enfim, de amor por todos. E aí, para nós encerrarmos, posso pegar um? Para nós encerrarmos, eu falo muito, né, Renata? A gente que fala muito, você sabe, né? A gente fica de garganta assim. E para nós encerrarmos, eu trouxe um texto de um psiquiatra e um escritor. Ele escreve muitos livros sobre educação familiar, chamado Isami Tiba. Conhece, Renata? Conhece, né? Você trabalha com crianças, né? Então a Renata já conhece, algumas pessoas conhecem. É, né? Renata? Eu não sabia, não. Aí, Isami Tiba. Psiquiatra e escritor. Então você deve conhecer essa história. Filhos são como navios. Conhece, né? Ao olharmos um navio no porto, imaginamos que ele esteja em seu lugar mais seguro, protegido por uma forte âncora. Sabemos que ali está em preparação para se lançar ao mar, ao destino para o qual foi criado, indo ao encontro das próprias aventuras e riscos. Dependendo do que a força da natureza lhes reserva, poderá ter que desviar da rota, traçar outros caminhos ou procurar outros portos. Certamente retornará fortalecido pelo aprendizado adquirido, mais enriquecido pelas diferentes culturas percorridas. E haverá muita gente no porto feliz à sua espera. Assim são os filhos. Estes têm nos pais o seu porto seguro, até que se tornem independentes. Por mais segurança, sentimentos de preservação e de manutenção que possam sentir junto aos seus pais, eles nasceram para singrar os mares da vida, correr seus próprios riscos e viver suas próprias aventuras. Certo que levarão consigo os exemplos dos pais, o que eles aprenderam e os conhecimentos da escola. Mas a principal provisão, além das materiais, estará no interior de cada um. A capacidade de ser feliz. Sabemos, no entanto, que não existe felicidade pronta. Algo que se guarda num esconderijo para ser doada, transmitida a alguém. O lugar mais seguro que o navio pode estar é o porto, mas ele não foi feito para permanecer ali. Os pais também pensam que seja o porto seguro dos filhos, mas não podem se esquecer do dever de prepará-los para navegar mar adentro e encontrar o seu próprio lugar onde se sintam seguros. Certos de que deverão ser em outro tempo este porto para outros seres. Ninguém pode traçar o destino dos filhos, mas deve estar consciente de que na bagagem devem levar valores herdados como humildade, humanidade, honestidade, disciplina, gratidão e generosidade. Filhos nascem dos pais, mas devem se tornar cidadãos do mundo. Os pais podem querer o sorriso dos filhos, mas não podem sorrir por eles. Podem desejar e contribuir para a felicidade dos filhos, mas não podem ser felizes por eles. Os pais não devem seguir os passos dos filhos, e nem devem estes descansar no que os pais conquistaram. Devem os filhos seguir de onde os pais chegaram, de seu porto, e como os navios, partirem para as próprias conquistas e aventuras. Mas, para isso, precisam ser preparados e amados, na certeza que quem ama, educa.
e como é difícil soltar as amarras. É isso, gente. Muita paz a todos. Muito obrigado. Primeiramente, obrigado, Marcos. E hoje a gente está com um probleminha de sistema, não tem pergunta da internet. Então nós precisamos da participação de vocês. Quem quiser fazer uma pergunta, uma colocação, o Marcos está aberto aí. Afinal, todos somos filhos, né? Queria fazer apenas uma colocação. E lógico, ouvir a sua opinião, né? O que dizer daqueles pais que acham que seus filhos são os melhores e até ensinando que os filhos dos outros não são grande coisa? O que dizer? A gente observa muito na sociedade esse tipo de coisa. Que os meios, principalmente a televisão, passa muito essa imagem para nós. Né? Passa, com certeza. Bom, primeiro eu acho que é egoísmo, né? Egoísmo de acharmos que só aquilo que nós temos é o melhor. E, por exemplo, os nossos filhos são os melhores. E passa realmente isso para os outros. Já passa errado, porque quando nós achamos que nossos filhos são os melhores, nós achamos que eles não erram. Se nós achamos que eles não erram, porque são os melhores, acho que é uma sequência lógica de pensamento. Se eu acho que o meu filho é melhor que os outros, então eu acho que ele não erra. Se eu acho que ele não erra, quando houver algum problema, eu vou sempre defendê-lo. E a gente deve tomar cuidado. Porque a gente diz, mas os pais devem defender os filhos. Sim, mas acima de tudo educar os filhos. E se em algum momento da vida, nós, em vez de os defendermos, mostrarmos aonde está o erro, e nem sempre defendê-los perante os outros, as outras pessoas, porque eles podem estar errados também, eu acho que é isso que a gente vai ensinar de melhor para os nossos filhos. Mas você tem toda a razão. Muita gente acha que seus filhos são os melhores e não consegue neles ver erros, vícios, defeitos. Acha que só os outros. O meu pai dizia assim, hoje eu lembrei bastante do meu pai, inclusive eu estava lendo isso aqui. O meu pai dizia assim, quando dizem para mim que se o teu filho, mas o teu filho fez aquilo, vai ver que é devido às más companhias. Ele falava assim, mas o meu filho também é má companhia, ele também estava junto, porque se ele está junto com a má companhia, é porque ele é má companhia também. Não é? E é verdade, ele falava isso. Ele falava, não, eu conheço bem os filhos que tenho. Defendo-os dentro da possibilidade e da necessidade, mas se precisar puxar a orelha e dizer você está errado, e a gente vê isso às vezes. E a gente talvez até estranhe um pouco, porque não é o normal, né? A gente vê na mídia muitas vezes um pai e uma mãe dizendo ele merece estar onde está, porque ele errou. Ou um pai e uma mãe entregando um filho para as autoridades, porque realmente esse filho errou e esse pai e essa mãe não aguenta mais, talvez ninguém sabe o drama que vai na vida de cada um. Então acho que é assim, primeiro é egoísmo, e segundo é uma condição extremamente errada fazer isso, e o ensinamento é errado para o próprio filho, que um dia vai fazer igual lá na frente. Ontem na mídia foi mostrado em todos os jornais, não sei se você viu, um pedreiro que ganhou um pouco mais de salário mínimo, e o filho roubou, foi mostrado as imagens de um supermercado e uma farmácia, né? Aí ele se propôs a pagar os assaltos, ele assinou 10 promissórias na farmácia, de R$90, né, que foi R$900, e também no mercado. E na farmácia também ele foi para pagar e devolveu o celular de uma das meninas. Tudo em falsas prestações, porque ele não pode pagar, né? Porque ele falou que ele sabe que o filho está preso porque merece, mas quando sair, ele vai tentar levar o filho para o trabalho novamente, que ele falou que ele tem certeza que ele educou bem. O filho, por algum problema, se desvirtuou, mas ele vai voltar ali para o trabalho e vai fazer ele ajudar ele a pagar todas essas pessoas. Então você vê, o cara com a consciência bem... Consciente. Vai ajudar o filho. Porque um pai e uma mãe que ama seus filhos vai ajudar sempre, não importa o que faça. Eu trabalhei muitos anos no sistema prisional. Hoje eu não estou mais lá. E lá, naturalmente, nós temos pessoas que erraram bastante e estavam lá naquela época. Mas todo final de semana você via aquelas mães, você via aqueles pais visitando seus filhos.
tem noção do que seus filhos fizeram de errado. E ali você encontrava dois tipos de pessoas, de pais e mães. Aqueles que iam lá tristes, porque viam onde seus filhos estavam, sabiam que seus filhos estavam errados. E ela ainda dava puxão de orelha, a gente presenciava isso. Mas estava ali, junto dos seus filhos. E, infelizmente, existiam aqueles também que iam lá e tudo bem, está tudo certo, ia passear lá também. Então, quer dizer, hoje em dia nós vemos o que acontece pelo mundo com as pessoas envolvidas em tantos crimes e tantas coisas, mas e a base? Essas crianças também são, esses adultos marginalizados, são filhos também. Tiveram uma base. Como foi esta base? Se o espírito, às vezes, já tem tantos erros do passado, uma facilidade de continuar no caminho do erro, vem com essas provas, em famílias, muitas vezes, sem nenhuma base, é difícil a gente julgá-lo lá na frente. E não é só a família, é a sociedade. Os governantes e nós, como um todo, como sociedade que somos, temos a nossa responsabilidade nisso. Cada um de nós tem a sua parcela nisso. É bom que a gente sempre medite sobre isso, pense sobre isso. Mais alguém quer fazer uma colocação, uma pergunta? Desculpa, acho que isso falei daí muito. É muito importante que você falou da sociedade, né? Porque, inclusive, os governantes, que hoje nós temos infelizmente, como você falou, foi dado muito direito às crianças, adolescentes, por esse estatuto, né, o ECA, né? E, infelizmente, eu acho que hoje eles tinham que rever isso daí, porque foi dado tanta... Hoje a criança pode tudo, pode até chegar a agredir professores, né? Elas que são professoras, e não pode acontecer nada. Entendeu? Então, isso daí eu acho que é outra coisa. Essa lei, quando foi criada, ela realmente ela veio, acho que, no momento certo. Existia muita violência para com as crianças, né? Mas só que hoje eu acho que ela já extrapolou. Foi mal feito. Então isso daí é como você falou, até os governantes, todos estão envolvidos, é a sociedade como um todo, né? Para tudo há que se ter um equilíbrio, né? É. E é esse equilíbrio que a gente tem que tentar buscar. Então é isso daí. E para criar não tem outra fórmula, né, Marcos? É o amor, né? Amor, bastante amor, exemplificação, educação, do Chico fala bem isso daí, né? Pelo amor. Com certeza, é pelo amor. É pelo amor. Não tem aquela coisa de violência, de gritaria. Não, de maneira nenhuma. Pelo amor mesmo. É o amor que educa. É o amor que educa. Né? Não o amor que apenas protege, mas que educa, que orienta. Esse é o verdadeiro amor. E outra coisa, como você disse, você tem que ser amigo do seu filho, não amiguinho. Não, amiguinho. Que é importante, tem uma diferença. Que é importante que um filho sempre tenha como o pai, como uma referência onde ele vai procurar, tanto na coisa boa como na coisa ruim. A dúvida que ele tiver, ele vai procurar o pai, o pai ou a mãe, né? Seria os pais, né? Eu estou passando um momento ruim, é a primeira pessoa que eu penso em ligar, em falar é com o pai. Eu procuro tomar muito cuidado quando eu falo sobre esse negócio de amiguinhos, para não ser mal interpretado, né? Porque nós temos que ter amizade com os nossos filhos, é lógico. Eu cansei de jogar bola com meu filho, passear, andar de bicicleta, tudo isso. E sempre fui muito amigo também do meu filho. Mas não amiguinho. Amiguinho é pro amiguinho dele. Existe uma hierarquia, justamente. Existe uma hierarquia na casa espírita, existe uma hierarquia no nosso trabalho, na sociedade, existe uma hierarquia na família. E essa hierarquia tem que ser mantida. Eles têm que entender. Nós, né? Nós também já passamos, né? Lembra que os nossos pais cobravam a gente fala, nossa, antigamente era diferente, Renata, era mais rígido, né? Educação. E se não fosse rígida? Falar um segredinho da Renata que ela confessou. Conta. Eu gosto de segredinhos. Ela nunca teve liberdade para dormir fora de casa. Não podia de jeito nenhum. Tá certo. E por um acaso foi mal? Então, justamente, é isso. Então tá bom, Marcos. Eu que agradeço. Já que obrigado. Ninguém tem mais nada, muito obrigado a todos. Oi? Apareceu uma pergunta? Então tá bom. Então, só um minutinho, Marcos. Então, mas é assunto para a gente discutir muito tempo, para se falar muito e pensarmos bastante sobre isso. Sempre estarmos discutindo sobre esses assuntos é sempre importante, né? Porque filhos é uma preciosidade, é uma joia que a gente recebe. E lembrar também que eles vêm para a gente aparar arestas aí, porque no passado tivemos muitos problemas. Nós e eles. Não é verdade? Nós e os membros da família. Eles vêm para aparar aresta porque de repente você também não foi um bom filho.
Pode então, ser? Pode ser. Agora você vem como pai, ele vem como filho, para te ajudar. Muitas vezes nós vemos pais, filhos orientando pais. É isso que eu ia falar. Né? Isso é muito comum, às vezes. Filhos... Tem, tá cheio. Que é o que você disse, né? A idade não está dizendo na espiritualidade a idade do espírito, né? Então aqui nós temos nosso tempo, né? Nós somos, você tem 40, 50, teu filho tem 10, mas de repente aquele espírito é mais velho que você. Aí tá, o filho dando orientação pro pai. Só um minutinho. É isso que ele falou, vocês falaram. O filho dando orientação para o pai. Como lidar com isso? Com o filho te dando orientação? Bom, de maneira geral, eu acho que é o seguinte, sempre que alguém vem orientar a gente já fica meio que com um pezinho atrás, né? Porque, de novo, pelo nosso orgulho, agora não é mais pelo egoísmo, é pelo orgulho, a gente acha que a gente não precisa de orientação, de conselho, não. Porque eu estou no caminho certo. Agora, imagine quando o filho vem dar um puxão de orelha nos pais. Humildade, em primeiro lugar, seria a amizade que existe entre os filhos e os pais, é importante nesse caso, e a humildade do pai de parar e pensar, putz, ele está certo, eu dei mancada, eu errei. E talvez depois conversar com ele, não adianta também só assimilar o golpe e ficar quieto, mas eu acho que é importante depois, se não na hora, às vezes na hora você pode estar nervoso, não sei, mas depois conversar com seu filho, ó, você lembra aquilo que você falou para mim? Eu acho que você está certo, eu tenho que rever isso. E eu acho que aí a gente passa um ensinamento muito grande para ele. De humildade e de que a gente pode também errar. Porque quando eu for falar com ele, eu desejo que ele tenha a mesma atitude, que ele pense e reflita sobre aquilo que ele está fazendo. Sem gritos, como o Vladimir falou, não adianta a gente ficar gritando. É conversar, é orientar. Tudo bem que às vezes a gente fala quando são pequenininhos, um pouquinho mais rígido, um pouquinho mais duro, assim que se deixar, vira moleza, vira Brasil. Diga. Era mais ou menos nesse sentido que eu ia perguntar, né? Dessa nova geração aí, que dizem que é a geração índigo, não sei o quê. Índigo e cristal? E a gente vê até na internet uns vídeos, você fala, nossa, eu não acredito que ele fala um negócio desse e tal, né? E é difícil, né? Porque você espiritualmente é menor, né? Assim, como é que faz, né? Olha, é o seguinte, esse negócio de criança índigo e cristal, na realidade esse negócio de índigo e cristal, isso surgiu nos Estados Unidos. Foi lá que surgiu essa coisa de crianças índigo e cristal. Umas voltado mais para a ação, agora não me pergunte qual é qual que eu não lembro, né? E outros voltado mais para o sentimento. Mas vamos pensar assim, nós vivemos num movimento de transição planetária, isso já vem acontecendo há tempo e vai continuar acontecendo. Muitos espíritos estão aqui reencarnando. Quem são esses espíritos? Muitos espíritos endividados que estão tendo talvez a última ou as últimas oportunidades de aqui estar e seguirem com o nosso mundo. E outros espíritos estão vindo para ajudarem nesse processo. E são os nossos filhos também. Está vindo uma geração de espíritos nas famílias, como nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, de espíritos com uma carga de sentimentos maior, porque já são espíritos que sabem muito bem o que querem, já com um grau de evolução um pouco maior, e portanto vem no sentido de ajudar esse nosso processo de crescimento. E aí é um choque às vezes, porque esses espíritos vêm e encontram famílias, pais, pessoas, vibrando numa energia um pouco diferente, e há um choque, que é o que a gente tem visto muitas vezes. E a responsabilidade é muito grande nossa. Crianças que são taxadas hoje como gênios estão sendo levados para escolas e lugares e tal, muitas vezes erradas. Deveriam ser crianças melhores orientadas, inclusive do ponto de vista espiritual. Porque são espíritos já mais evoluídos que aqui estão chegando. Quando se fala em espíritos evoluídos, mais evoluídos do que nós, não quer dizer que são Gandhi, Chico Xavier e muitos outros, não é assim, mas que já estão vibrando numa sintonia diferente da nossa. Vibrando já na sintonia de um planeta, talvez, de regeneração. A gente comentou isso aí na quinta, né, Renata? Eu falei uma coisa que eu já li a respeito e eu penso também dessa maneira. Não sei se estou errando. Na verdade, aqueles que são gênios mesmo, que são os caras que descobrem tudo, eles normalmente são muito disciplinados, que para ser gênio você precisa de muita disciplina, perseverança, para insistência naquilo até se descobrir realmente. O que tem muita criança inteligente, realmente essas crianças que eles
taxo, né, dessa maneira, são espíritos, na verdade, tem uma evolução, mas se eles estão aqui, tem um motivo, e o motivo, com certeza, deve ser a disciplina. Então, eles vêm para serem criados pelos pais, para saber que tem limite, porque se eles vieram para cá, ainda há necessidade de eles estarem aqui. Então, tem um motivo. Sim, com certeza. Então, eles têm, realmente, são pessoas, são espíritos que você fica assustado, de crianças pequenas, falando coisas assim e tal, mas existe um motivo deles estarem aqui, e pelo que eu já li a respeito, um deles é de terem conhecimento dos limites. Entendeu? Então, realmente existe um porquê deles estarem aqui. E quando nós identificamos na nossa família uma criança assim, nós que conhecemos a doutrina espírita, temos a obrigação de tentar lidar bem, melhor com essa criança, conversar com ela bastante, já começar a falar sobre as questões sentimentais, espirituais, comportamentais, de ética, de moral. Isso é importante. Ele está mais suscetível a receber essa informação quando a gente identifica isso na nossa família. Bom, é só duas comentar, porque eu fiz tentei escrever alguma coisa e só entendo minha tá, eu sei, eu também sou assim. Sou eu que entendo. Foi ajudar, tudo bem, eu entendo. Compreendo porque eu passo isso também. Por isso que a gente usa o computador, né? É verdade. Bom, essas duas colocações foram da Maria Léa. Ela mandou até um beijo e um abraço pro Lourenço. Tá bom, tá com muita saudade. Nossos filhos não nos pertencem. Tentamos dar o melhor, mas às vezes existe uma força maior que os leva para outro caminho. Só temos que pedir a Deus para ajudá-los. Às vezes, pensamos que nossos filhos estão ancorados, mas às vezes descobrimos coisas que nunca procuramos observar no mundo de hoje. A troca do amor pelo vazio dos presentes. O filho precisa saber do amor e do carinho. Sabemos que os filhos não nos pertencem. Esses dois comentários que ela fez. Certíssimo. É muito do que a gente também falou aqui. Eles não nos pertencem, não, porque a partir do momento que nós achamos que eles nos pertencem, nós nos tornamos muito egoístas e, nossa, aquilo é posse, somos possessivos em relação aos nossos filhos. Não, eles não nos pertencem. São espíritos como nós, né? Que estão aí na lida, aprendendo e, enfim, e batalhando aí. Seguem caminhos às vezes errados, é verdade, às vezes nossos filhos seguem caminhos enganosos e tortuosos, por mais que os pais tenham boa vontade, por mais que os pais eduquem, por mais que os pais exemplifiquem, inclusive, essa educação, mas infelizmente eles seguem. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, temos que fazer. É o livre-arbítrio, não é? Ele é um espírito, ele traz toda essa carga. E de repente ele escolhe, através do seu livre-arbítrio, como o Washington falou tão bem aqui, ele segue o seu caminho. Mas a nossa consciência tem que estar em paz. Em pensarmos que nós fizemos o melhor e procuramos fazer corretamente, dando a base. Que ele foi introduzido na família para você criar. Você tem essa obrigação, nunca esquecer. Não pode transferir. Não adianta querer terceirizar, né? Não, com certeza, eu concordo, é obrigação nossa. Afinal de contas, nós nos propusemos na espiritualidade a recebê-los como filhos. Aí chega aqui a gente quer terceirizar, fica com o vovô, tá? Fica com a titia, fica com o padrinho, com a madrinha, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Ou com a tia da creche, né? Nem da escola. A tia da creche, é verdade. Obrigado, então, gente. Tá bom, obrigado, Marcos. Grande Lourenço. Oi, amor, tudo bem aí? Beijo. O Lourenço e suas fãs, né, Lourenço? Depois de tudo que foi colocado e da nossa pequena conversa que nós tivemos aqui, desse entendimento, chegou o momento da doação, onde vamos doar nosso amor através de vibrações. Então convido todos novamente a cerrar os olhos e vibrar. Vibrar por aquele irmão necessitado, aquele irmão que está passando por um problema de saúde,
Vamos vibrar intensamente para que esse amor chegue até esse irmão, ele traga um conforto, um bálsamo para a sua dor, uma melhora para o seu estado de saúde. Vamos vibrar por aquele irmão que transgrediu as leis humanas e divinas, para que ele também conscientize-se do seu erro e possa ser reintegrado à sociedade. Vamos vibrar pelas nossas crianças, hoje que é um dia dedicado no nosso país para elas, vamos vibrar intensamente para que todas tenham direito à escola, como bem colocou aqui o nosso irmão Marcos, principalmente a sua infância, para que não seja podado períodos da sua infância, para que ela tenha direito realmente de vivenciar esse período com muito carinho, com muito amor, para que não seja usada pelos adultos, que não seja escravizada pelo trabalho. Vamos vibrar para que melhore todas as condições das nossas crianças no nosso país. Vamos vibrar pelos dirigentes de todas as nações, para que haja paz entre os povos. E vamos pedindo também a Maria, nossa mãe, que cubra todos os povos desse planeta com seu amor, para que haja entendimento e todos possamos ser chamados de irmãos mesmo. Vamos vibrar para que se multipliquem as casas de oração, as casas do amor e do bem, para que cada vez mais pessoas propagam o Evangelho de Cristo, o Evangelho do amor. Vamos vibrar por aqueles que vivem conosco, nossos familiares, aqueles que trabalham no mesmo ambiente que nós. Vamos vibrar por todas essas pessoas. Vamos vibrando pelos nossos lares, para que ali realmente possa ser a nascente de um mundo melhor, de um mundo novo, de um mundo de paz e harmonia. Para que cada vez mais dentro do nosso lar seja expandido o amor e a paz de Cristo. E vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agradecendo a todo o apoio do plano espiritual, agradecendo todas as bênçãos que recebemos sempre, a Deus nosso Pai pela saúde que temos. Eu vou dizendo a vocês um muito obrigado, uma boa tarde a todos e até a próxima semana. Nossos amigos também da internet, muito obrigado e até o próximo sábado. Que assim seja, graças a Deus.